Aqui comigo no Inspira Papo, Marta Gabriel. Marta que é engenheira, tem um PhD em artes. Marta também é escritora, tem 5 livros publicados, tem uma pós-graduação em marketing, uma pós-graduação em design. Tem alguma coisa que você não faz, Marta? Muita, muita. Tem muita coisa para aprender ainda. Muita coisa para aprender. Eu gosto muito daquela coisa de quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe nada, né? Então, te dá uma noção do que ainda falta. Do que ainda falta, é. Então a gente fica estudando o tempo todo. Bacana. E num evento como esse, Marta, a gente tem 608 pessoas que vieram de todos os cantos do Brasil porque foram estimuladas a aprenderem coisas novas. Algumas que têm a ver mesmo com a área fim de trabalho, outras que não têm absolutamente nada a ver com o que elas fazem na vida. É muito bacana ter isso aqui, né, acontecendo. É muito bacana, mesmo porque uma das características dessa nova era para você conseguir ter sucesso é você querer experimentar e conhecer coisas novas, né? Então eu brinco que eu trouxe um drone, uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, e eu pergunto para as pessoas, quem tem drone? Ninguém tem. Aí perguntava para mim, mas por que você trouxe um drone? Eu falei, não sei, mas eu preciso experimentar para saber. Então isso dessas outras áreas todas, eu acho que é essencial para que você veja as possibilidades que a tecnologia traz ou que as outras áreas conectam, que você não veria se você estivesse no seu paradigma inicial. Bacana. E dentro das muitas coisas que você aborda em uma palestra, você fala dos 3 Es, né? Esse é um ponto que eu achei bem bacana. Você fala de educação, fala de estrutura, fala de estímulo. Como é que isso funciona para um processo de aprendizagem? Então, alguém que já está ali no primeiro E de educação, a estrutura e estímulo, como é que eles entram para construir um conhecimento melhor? O ideal é que quando a gente eduque, as pessoas passem a fazer aquelas coisas das quais elas foram educadas e abraçar. O problema é que às vezes a educação sozinha não dá conta porque você não tem estrutura para aplicar a educação. Então vou dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que separar o lixo, que isso é o ideal para que você tenha sustentabilidade, para você fazer reciclagem, etc, né? Mas, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro, poucos lugares você tem a estrutura para separação de lixo. Então não adianta a educação sem estrutura. Não adianta você educar que precisa colocar cadeirinha para bebê em carro se não tem estrutura, a cadeirinha para o bebê. Então a segunda coisa é a estrutura. Mas eventualmente, mesmo com a educação e com a estrutura, as pessoas não fazem. Aí falta o estímulo para fazer. Aí eu falo que tem 2 tipos de estímulo, positivo e negativo. O positivo é quando você dá alguma recompensa para a pessoa e o negativo é quando você tira algo dela. Então vou dar um exemplo. Se eu sei que você gosta de comida japonesa, é muito fácil te dar um estímulo positivo com comida japonesa. Mas se não tem algo que você goste e eu preciso que você faça, talvez eu tenha que dar um estímulo negativo. Então vou dar um exemplo com as sacolinhas de mercado, de novo com sustentabilidade. Qual é o estímulo positivo? Se você levar a sua sacola, então tem a de plástico, mas se você levar a sua sacola, você tem um desconto na compra. O estímulo negativo, se você não trouxer a sua sacola, você paga uma multa, você tem que comprar a sacolinha de plástico, que é a maneira de... Então, várias empresas estão usando os 2 tipos de estímulo, né? E para ilustrar isso, meu pai morou muitos anos fora do Brasil, né? Então, quando eu era pequena, ele sempre falava de cinto de segurança não era lei no Brasil. Aliás, os carros nem tinham quando eu era pequena. Depois, todos os carros tinham. Quando eu aprendi a dirigir, eu sabia que era importante, tinha cinto de segurança, mas eu não usava. Aí quando veio a lei, e a lei aplicando multa, eu comecei a usar o cinto sempre, porque eu ia ser multada. Só que depois de um certo tempo, você incorpora aquele comportamento. E hoje, independente de ter multa, tem vários países que eu vou que eu nem sei qual é a lei lá. Eu entro no carro e ponho o cinto. Então a ideia do estímulo não é punir e também não é fazer você se beneficiar daquilo o tempo todo, mas é criar o comportamento adequado para aquela educação necessária para algum tipo de... E aí isso pode ser usado tanto para governos, educação, ou nas empresas para você engajar as pessoas no que é necessário para elas ou para a educação de filho, né? Pode ser usado em qualquer área. Perfeito. E por causa dessas pessoas que estão sendo estimuladas a aprenderem coisas as mais diversas, né? Áreas de conhecimento completamente distintas, tem como mensurar se é melhor um estímulo positivo ou um estímulo negativo? Ainda é possível apurar isso? Eu acho que não tem como apurar, mas eu acho assim, a gente sempre tenta o estímulo positivo antes. A gente sempre tenta pelo lado de, vamos ver se a pessoa ganha algo, ou se ela... O ganhar, às vezes, não é
financeiro, ou a multa não precisa ser financeira também, né? Às vezes só uma questão de você ter um reconhecimento de quem está fazendo já é um estímulo bacana. E no negativo, o fato também de você, por exemplo, as pessoas começarem a controlar e quando você faz uma coisa errada, elas olham feio para você, é um estímulo negativo. Um exemplo disso é que no Brasil a gente se educou muito bem, eu acredito, nos últimos 20, 30 anos, para não jogar lixo na rua. É muito raro as pessoas jogarem lixo na rua ou aqui em qualquer ambiente, né? Por quê? Porque toda a educação fez com que a gente se autorregulasse. Se alguém jogar o lixo no chão, todo mundo olha feio. Mesmo que aquela pessoa seja importante, aí a gente olha mais feio ainda. Então eu acho que o estímulo negativo, ele tem várias maneiras de acontecer. A gente sempre tenta pelo positivo. Quando o positivo não funciona, aí a gente acaba indo para o negativo, que envolve um pouco desse ou constrangimento, ou alguma coisa que você tem que se... Eu acho que sempre é melhor ir para o caminho do bem antes. Depois, se a gente não conseguir, a gente dá umas ajustadinhas para tentar conseguir o que a gente quer, né? De boas coisas para a empresa. Bacana. Para a sua palestra, que vai acontecer daqui a pouco, o que você pretende trazer além desses aspectos que você já comentou aqui comigo? Então, eu vou falar sobre disrupção, né? Disrupção e inovação. Por que isso é tão importante? Porque as pessoas não estão percebendo que a gente está vivendo uma revolução exponencial de tecnologia. De um ano para outro, muda tudo, que nem esse ano é o ano dos bots. Aí quando eu falo, então, mas as pessoas falam assim, mas não tem bot na minha vida, né? Eu falo, gente, tem Siri que você pode usar, até vou trazer alguns exemplos aqui. Eu até trouxe o filme de uma filha de uma amiguinha, a filhinha de uma amiga minha, que comprou o Alexa. E a menininha, 4 anos, ela fala português, ela chega pro Alexa e fala, Alexa, please, play uma música X, o Alexa toca e ela dança. Então, ela já interage ali como se com naturalidade. E a gente, nesse ano, está vendo todas as grandes marcas estão trazendo os seus assistentes pessoais, todos eles estão alavancando. Muita startup está se baseando nesses assistentes. E para a área bancária, isso faz uma diferença enorme, porque os chatbots têm um potencial muito grande no atendimento para filtragem de coisas, né? A outra coisa que é importante, além dessa disrupção, que eu vou trazer vários exemplos, das várias ondas tecnológicas que estão afetando não só a área financeira bancária, mas toda a nossa área, toda a nossa vida, a sociedade, né? Um banco social, como que a gente se relaciona, mas a inovação. Por que a inovação é tão importante hoje? Ela sempre foi importante, né, para você transformar o mundo, mas no século XX, até o final do século XX, o ritmo de mudança era lento. Então, a informação que você tinha era da informação. Por quê? Você tinha uma informação, demorava 30 anos para ela mudar. Então, você aprendia algo, a informação era escassa, não é todo mundo que tinha informação. Quem tinha informação era rei, ela te dava poder, e você usava durante 30 anos. O que acontece hoje? A informação é super barata, é gratuita, super abundante, todo mundo tem, e muda de um dia para o outro. Quem tem informação não tem nada. Então, qual é a habilidade que a gente tem para ter sucesso? É conectar a informação para extrair valor. Isso se chama inovação. Interligar essas informações é uma inovação importantíssima. Importantíssima. É isso que a informação está disponível para todo mundo igual. Até eu brinco às vezes, né? Eu falo, por que tem o Vale do Silício nos Estados Unidos e a gente tem outros vales aqui, né? Vale do Anhangabaú, Vale de não sei o quê, né? Em São Paulo. É porque está igual para todo mundo, mas se você não tiver a educação para enxergar aonde você pode conectar a informação... Conseguir filtrar, selecionar... Exatamente, você não inova. E isso é uma transformação muito grande no mundo que as pessoas não estão prestando atenção. Eu estava vendo os fluxos de dados entre países e fluxos financeiros, né? Tem um estudo da McKinsey que os fluxos financeiros e comerciais estão estáveis há muito tempo. O de dados... Os países que estão dominando os fluxos de dados são os países que estão mandando no mundo. Isso vale para as pessoas que fazem startups, principalmente as digitais, elas estão enxergando capital nos dados, estão extraindo esse capital e quando os outros percebem, você já criou um processo que muitos deles são disruptivos, né? Outros não. Então é disso que eu vou falar, para as pessoas prestarem atenção no que está acontecendo. Lógico que não dá para você aprofundar em todos, mas eu acho que a hora que você mostra esse cenário com essas tendências e o quanto que isso afeta a sua profissão, a desintermediação tecnológica nos cargos, e não só nos cargos, nos saberes todos, né? A pessoa fica antenada para depois ela ir atrás. Acho que a função de uma palestra é essa, né? E depois ela acha os caminhos. Porque quando você está interessado, você acha o caminho. Quando você não está interessado, não adianta você tentar enfiar a goela abaixo. Que não vai, né? Não vai. Perfeito. Minha última pergunta para ti, Marta, sobre esse evento. Está reunindo várias pessoas de áreas diversas para conversar com os associados, para tentar mostrar caminhos diferentes que eles já estão começando a trilhar, né? Isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse tipo de evento, sobre esse evento que a FENAI está promovendo. Eu acho genial. Esse tipo de evento hoje, eu acho que é o que o mundo precisa.
Não só para conteúdo, porque como eu estudo muito essa parte de educação digital, antes você tinha que estar presente para dar conteúdo, porque não tinha outra maneira de dar. Hoje, os conteúdos, que nem falei, a palestra dá um insight para você depois, os melhores conteúdos você consegue aprofundar no online. O presencial é justamente para criar relacionamento e experiência, né? Inspirar. Que é uma outra forma, né, de transmitir, que tem uma outra penetração nas pessoas. É outro modelo, porque você não consegue abordar tudo mais, ninguém consegue numa palestra única. Antigamente dava, você fazia uma palestra de 1 hora e cabia tudo ali. Então, por isso que é tão importante esse tipo de evento. E a gente percebe, eu participo de evento no Brasil inteiro e fora do Brasil, eu vou 5 vezes por ano para dar palestra fora, né? E o que eu percebo é que esse tipo de evento, ele tem o potencial, inclusive, de mudar uma região. Algumas regiões do Brasil e algumas regiões fora do Brasil têm investido em eventos específicos com uma temática que atrai gente para lá. Um exemplo disso é a SXSW, que acontece agora em março. Ele começou com um evento cultural e hoje é o maior evento de cultura digital do mundo, tanto para a parte de educação, arte e tecnologia de maneira geral, startups, né? Então você começa a poder transformar quando você junta as pessoas certas nos lugares certos com os diversos, né, eu digo que são triggers, o que faz a coisa gatilhos acontecer. Que realmente disparam esse conhecimento. É isso que eu acho que faz toda a diferença. Então, estou muito feliz de estar aqui. Beleza, nós estamos muito felizes de estarmos aqui com você, Marta. Esse foi um Inspira Papo com Marta Gabriel. Vão ter outros, fiquem ligados, é só assistir TV FENAI. Até mais, gente!